Padre João, queridos irmãos e irmãs, assim se expressa o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 42. Eis o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a sua família. A figura de José entra na esteira dos patriarcas. Desde Abraão, Isaque e Jacó, nós temos as figuras daqueles com os quais o Deus da vida estabeleceu uma aliança de fé. Desde então, esses patriarcas tiveram o empenho e a atenção de transmitir a chama da fé a tantos quantos vierem depois dele. Por isso que, num gesto de gratidão, se recorda, traz ao coração aqueles e aquelas que nos transmitiram a fé. Para nós, no mundo ocidental, e sobretudo no mundo onde o feminino tem a sua beleza, e beleza essa que gradativamente vai sendo reconhecida, deverá ser sempre, nós temos os patriarcas e as matriarcas, homens e mulheres que antes de nós vivenciaram a sua fé e sentiram que a sua colaboração seria de fundamental importância para que a chama da fé chegasse às novas gerações. Temos muitos homens que nos deixam de fato felicíssimos pelo seu testemunho, mas o número de mães é infinitamente maior. Quando eu digo mãe, no sentido mais extenso da palavra, mais largo, ou seja, toda aquela mulher que, no gesto de extrema força e coragem, faz chegar a uma pessoa que seja, na verdade, chega a muitas, a chama da fé, e faz com que essa fé se mantenha vigorosa e colocando em prática aquilo que é sua missão, que é iluminar a vida de cada um de nós. José está dentro desses patriarcas que esperavam o Messias. Contudo, diferentemente de todos os patriarcas, José não só esperou, como contemplou. E contemplou porque fora escolhido para tal missão. A oração inicial de hoje diz que Deus Todo-Poderoso, na aurora dos novos tempos, ou seja, na segunda aliança, depois de transcorrido todas as manifestações de Deus ao longo do Antigo Testamento, profetas, juízes, santas mulheres, reis, enfim, na aurora dos novos tempos, na segunda aliança, na figura do Salvador do mundo, Jesus, confiou Deus Todo-Poderoso, confiou a São José o cuidado dos mistérios da salvação humana. Isso é muito importante, trazer viva dentro de nós a clareza do que significa salvação humana. Salvação humana implica em, de fato, redimir, resgatar o homem e a mulher na sua totalidade. E isso não é possível isoladamente. É sempre na figura de um Salvador, que é Cristo Jesus. E a nossa vida de fé é essa: conhecer quem é Cristo Jesus. E ao conhecê-lo, permitir que Ele age em nossa vida, mudando o nosso ser, de tal forma que, muitas vezes, levados pela força do adversário, nós sejamos conduzidos pela força de quem unifica, de quem agrega, que é o Espírito de Deus. São José, então, recebe essa missão de ser o cuidador dos mistérios da salvação humana. Não tenhamos dúvida, se nós louvamos e agradecemos a Virgem Maria pelo seu sim, fundamental, insubstituível, esse de São Bernardo, que a criação inteira ficou em suspensão, aguardando o sim dela, pois se ela, enquanto criatura, filha dela, se ela tivesse dito não, todos os projetos para a nossa salvação, com a força em Cristo Jesus, teria de fato
ido à falência. Mas Deus quis, nos seus mistérios, depender de uma criatura, e essa docilmente disse sim. Mas para proteger essa criatura, no caso a mãe, e consequentemente essa novidade, Deus que se apresenta na fragilidade de uma criança, para proteger a ambos, inserido na fé de Israel, para ser o protetor dessa família que trazia essa novidade, o Salvador do mundo. Assim é que o texto segundo Mateus diz que José era justo. Pouquíssimas, se não me engano, 3 ou 4 personagens bíblicas em todo o Antigo e Novo Testamento recebem o título de justo. O que é ser justo? Muitas vezes pensamos no âmbito da justiça, da legalidade, dos operadores do direito. Ninguém está aqui errado ao pensar nisso, mas ela é muito mais densa. Não é só uma justiça nos atos exteriores, passando por julgamento, pelo juízo de valores, pelos dados morais. Não só isso, que já é muito, e devemos ter e avançar e perseguir tal perspectiva de justiça. Mas a justiça aqui, o ser justo aqui, é vencer a natureza contaminada pelos pais Adão e Eva, que fizeram com que nós sempre, vez ou outra, desconfiássemos do amor de Deus, fazer com que nossa natureza voltasse a confiar em Deus. Por isso, uma pessoa justa é aquela pessoa que ajusta a sua vida, a sua vontade, à vontade do Senhor. Como disse no início, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que você seja feliz. Felicidade, obviamente, que não é como nós vemos aí nas gôndolas dos supermercados, das lojas, etc. É algo muito mais profundo. Obviamente que isso são gestos de carinho, dar uma camisa, um ovo de chocolate, um bolo, um tênis, um perfume, uma viagem com o padre. Quer dizer, não, é possível, faz parte, mas a felicidade, todos os campos, ela está em salvaguardar no íntimo de nós a paz conquistada a preço de cruz. Deus te quer feliz, mas você tem que cooperar com Ele. E na cooperação e nessa construção da felicidade, não tem como não passarmos pela cruz. José passou pela cruz. Ele experimentou o peso de uma cultura extremamente machista e misógina, que iria apedrejar a mulher sem nem sequer permitir que ela dissesse o que estava acontecendo. Preferiu ele sair com a culpa, a pecha de que havia desrespeitado a cultura do seu povo, tendo conhecido sua esposa antes do tempo previsto, e por isso então ela estava grávida. Ele preferiu ir com essa pecha a deixar levar Maria à condenação. E José, fazendo esse relato, esse paralelo com José do Egito, de fato não fala nada. Olha que José do Egito falou mais do que esse não disse nada. Mas mesmo não dizendo, não falando, os seus atos dão para nós a toada da nossa vida. José, como os grandes profetas, dialogou com Deus pela via humilde dos sonhos. Mas é justamente o que ele fez em relação aos sonhos que deve iluminar a nossa vida e deve iluminar a nossa devoção a Ele. Nós não podemos ser devotos de José apenas porque ele é o chefe da Sagrada Família, ele é o patrono da igreja espalhada pelo mundo e ele é o homem da providência. Não somente por isso, sobretudo, devemos ser devotos de São José, porque, diz o versículo 24 do capítulo 18 de 2 de Mateus: quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. É preciso que nós tenhamos a humildade e a atenção
quanto à vontade de Deus e procurar colocar em prática a vontade dele na nossa vida, tal qual fez São José. Desejo, irmãos e irmãs, que, como disse a oração da coleta, a partir de São José, que conservou fielmente esses mistérios da salvação humana, nós consigamos chegar à plenitude. Muito se falou na década de 80, de 90, no início dos anos 2000, de que a igreja sofria uma sangria de fiéis e que por isso mesmo a igreja em poucos anos iria ser derrotada. Ledo engano. Hoje, quantos por meio de São José, por sua consagração, do seu conhecimento, quantos estão voltando para casa e quantos outros estão reacendendo a fé e outros tanto fazendo com vigor a sua profissão de fé e permanência na igreja. Tenho dito que depois dessa grande migração que muitos fizeram, muitos caíram no vazio, porque as promessas foram vazias, sobretudo promessas materiais. Venha ser meu seguidor, que você vai ter o carro, a casa do ano, dinheiro, não vai ter boleto, vai viajar todo o tempo pela Miracel Turismo. Não é verdade? O que aconteceu? As pessoas se depararam e ficaram frustradas e perceberam que a casa de onde vieram é a casa certa para se viver plenamente a fé. Quero concluir, meus irmãos e irmãs, pedindo aos senhores e a mim, obviamente, que nós tenhamos a força de José e dos grandes patriarcas e matriarcas, a força de esperarmos contra toda a esperança humana. Lembremos de Rubem Alves, filósofo, teólogo, poeta, a diferença clássica entre o otimista e o esperançoso. O otimista é aquele que, vendo números positivos, crê que vai ser bom para o nosso futuro. O esperançoso não, porque é eivado da virtude intelectual da esperança. Nós estamos no jubileu de esperança. Mesmo com sinais negativos, o esperançoso crê que tudo poderá ser diferente. Então, quando eu espero contra toda esperança humana, eu faço isso porque eu espero em Deus. Deus é a minha esperança, não uma luz, não uma ideologia, não um estratagema humano. Deus é a minha esperança. E aí, como disse o salmista no Salmo 88, o salmo cantado pela espanhola Teresa de Ávila e também por Teresinha: eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei a vossa verdade. E você? Quais os atos de misericórdia de Deus em sua vida você está cantando? Que nós, com José, cantemos eternamente as misericórdias do Senhor. E dos atos mais belos da misericórdia do Senhor, porque Ele te ama, do jeito que você é, mas não para você ficar como você é, mas para que você seja melhor, e somente Ele pode te ajudar nisso. Viva São José! Viva! Que São José é forte, viu? Que até creio no dia dele. Vamos juntos, antes das nossas preces, vamos professar a fé da igreja, nós desceremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos, crucificado, morto e sepultado, em a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
da remissão dos pecados, da ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, voltemos a José e recorramos a sua intercessão para que ele eleve ao bom Deus nossos pedidos e nossas intenções. Atendei-nos, ó Pai, por intercessão de São José. Atendei-nos, ó Pai, por intercessão de São José. Para que o Papa seja fortalecido em sua missão e a Igreja expanda sempre mais seu testemunho do reino. Oremos. Atendei-nos, ó Pai, por intercessão de São José. Para que os desempregados encontrem oportunidade de trabalho digno e duradouro. Oremos. Atendei-nos, ó Pai, por intercessão de São José. Para que os devotos de São José e as pessoas que levam o seu nome sejam, a seu exemplo, pessoas justas e solidárias. Oremos. Atendei-nos, ó Pai, por intercessão de São José. Para que os pais vivam com alegria sua vocação e eduquem seus filhos no caminho do bem. Oremos. Atendei-nos, ó Pai, por intercessão de São José. Nas velas, vamos fazer a oração ao glorioso São José, encerrando a nossa novena, esse tempo festivo. Confiantes, vamos. A voz que ninguém jamais invocou em vão. Vós cujo poder junto a Deus é tão grande que se diz: no céu José manda, não suplica. Rogai e intercedei a mim por mim junto a Jesus. Sede meu advogado junto a este divino Filho, conforte na terra, protetor fiel. Juntai a todas as vossas glórias aquela que ganhar a causa esperada e vos confio. Eu creio sim. Eu creio que podeis acudir os meus votos, livrando-me das penas que me acabrunham e das amarguras de que sofre a minha alma. Tenho além disso a confiança de que nada deixareis de fazer em favor do aflito que vos implora. Humildemente prostrado a vossos pés, eu vos peço, tende piedade de minhas súplicas, de as minhas lágrimas, ouve-me com a vossa misericórdia, abençoai-me, assim seja. Amém.